Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Civil. E nesse vídeo eu vou falar com você sobre assunção de dívida. Então, quando a gente fala de obrigações se transferirem para outras pessoas, a gente tem basicamente duas circunstâncias. Ou o credor sai e entra algum outro credor no lugar, ou o devedor sai e vem outro devedor para o lugar. Então você imagina o seguinte, o devedor ele quer se livrar da dívida. E como é que ele se livra da dívida? Pagando. Então, na verdade, tudo que ele quer é pagar. Não importa para quem. Pagando para A ou para B, desde que essa pessoa que receba tenha o poder jurídico de liberar este devedor da obrigação, para ele está tudo bem. Então, a transferência do credor, que é a cessão de crédito, é uma operação que independe da vontade do devedor. Porque o devedor, ele paga para quem for o credor e se livra da dívida. Por outro lado, quando você tem a mudança do devedor, a coisa é um pouquinho mais grave. Por quê? Quando um credor celebrou uma obrigação com alguém, e esse alguém na qualidade de devedor, esse credor tinha em mira o patrimônio desse devedor. Porque, regra geral, o patrimônio da pessoa responde por suas dívidas. De maneira que, quando você é credora, quando você é credor de uma pessoa, você imagina que se essa pessoa não te pagar, você vai poder ir atrás do patrimônio dessa pessoa. Agora, se no meio do jogo sai esse devedor e vem um outro, pode ser que esse outro não tenha patrimônio para fazer frente a eventual inadimplemento e até eventual indenização que surja desse inadimplemento. E é isso que a gente vai ver agora. A gente vai ver, então, assunção de dívida. Aproveito para te convidar para me conhecer nas redes sociais e se inscrever no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Vamos ter uma ideia inicial do que é assunção de dívida. Eu tenho um credor, eu tenho um devedor. A assunção de dívida é o ingresso de um terceiro na qualidade do devedor. Então, este devedor vai embora, aqui é a obrigação, e o terceiro vem para cá e passa a ser o novo devedor. No Código Civil, a assunção de dívida está a partir do artigo 299. Okay? As regras são mais sintéticas do que na cessão de crédito, porém, é uma operação mais grave porque necessita da anuência do credor. E por que necessita da anuência do credor? Justamente porque quando o devedor inicial vai embora e vem outro para o seu lugar, esse outro pode ser que não tenha patrimônio suficiente para fazer frente à dívida. E é por esse motivo que é necessária a expressa concordância do credor, sob pena de não ter validade a troca do devedor, a assunção de dívida. Quando a gente fala assunção de dívida, porque um terceiro assume a dívida numa obrigação. E esse é o conceito de assunção de dívida. Um terceiro assumir a qualidade de devedor. Como eu já disse a você, é necessária a expressa concordância do credor. O silêncio do credor importa em recusa. Então, se o credor foi notificado de que isso ia acontecer e não falou nada, não há aqui anuência tácita, não há concordância tácita. Essa é a regra. Precisa da concordância expressa do credor. Mas tem uma exceção, que é no caso do imóvel hipotecado. Antônio, como assim imóvel hipotecado? Eu vou desenhar para você. Então, imagina que você tem aqui um credor, você tem aqui um devedor. Nesse imóvel, ou melhor,
esse imóvel está dado em garantia dessa dívida, de forma que, se este devedor não pagar, este credor poderá cobrar e usar esse imóvel, transformando-o em dinheiro para receber o seu crédito. Hipoteca é uma garantia real. O bem está dado em garantia do débito. Quando você tem um imóvel hipotecado, quando você tem uma dívida garantida por um imóvel, se esse devedor for embora e vem aqui o terceiro, note, o imóvel continua dado em garantia, porque essa é a regra da hipoteca. Ela grava o bem, ela vincula o bem a este empréstimo, a essa dívida. Então, lembra que eu falei para você? Por que é problemática a assunção de débito? Porque você tem um terceiro que vem assumir a dívida, vem ficar no lugar do devedor, vai ser o novo devedor, e pode ser que ele não tenha patrimônio para fazer frente a essa dívida. Porém, quando você tem um imóvel hipotecado, você tem um imóvel dado em garantia dessa dívida. Se aquele devedor primitivo, aquele devedor inicial sair e vier outro, o imóvel continua em garantia da dívida. Por isso, o credor não tem prejuízo, não haverá um aumento do risco. E por esse motivo, quando houver imóvel hipotecado, aquele novo devedor pode assumir a dívida sem necessidade de concordância expressa do credor. Existe a concordância tácita na hipótese de imóvel hipotecado. Okay? Continuando aí, a doutrina nos dá duas espécies de assunção de dívida: a expromissão e a delegação. A expromissão, você tem um acordo entre o assuntor é um novo devedor, é o terceiro, e o credor. Então, note que você não teve negociação, você não teve circunstância, você não teve participando deste negócio o devedor antigo. Okay? Então, o novo devedor e o credor como que expulsassem o devedor da operação. Essa é a chamada expromissão. Por outro lado, nós temos também a delegação, em que eu tenho um acordo entre o assuntor, é o terceiro, é o novo devedor, e o devedor primitivo. Mas note, sempre com a anuência do credor. Okay? Então, seja na expromissão, seja na delegação, não importa. Eu preciso da anuência do credor. O silêncio do credor importa em recusa, salvo na dívida que tem o imóvel como garantia. Okay? Continuando aí, vamos ver algumas regrinhas especiais. Bom, a primeira é um tanto quanto óbvia, né? Fica exonerado o devedor primitivo. Então, se sai um devedor e entra o outro, aquele devedor que saiu não é mais devedor. Ele está livre da dívida, ele está fora daquela relação obrigacional. Essa é a regra. Porém, se no momento em que aconteceu a assunção, aquele assuntor, aquele terceiro que assumiu a dívida, era insolvente e o credor ignorava essa situação de insolvência, não haverá a exoneração do devedor primitivo. Porque se o credor não sabia que aquele novo devedor era insolvente, você tem aí, no mínimo, falta de boa-fé. Você tem, no mínimo, uma situação em que alguém está sendo induzido a erro. Porque você, que é credor de alguém, você só vai aceitar um novo devedor se esse novo devedor tiver condições de arcar com a dívida. Você não vai aceitar um novo devedor se esse novo devedor não tem patrimônio, está sem dinheiro e sem patrimônio. Isso é insolvência. Insolvência, passivo maior que o ativo. Suas dívidas são maiores em termos de valores do que os seus bens.
ok? Então, se esse assuntor estava insolvente, se ele não tinha patrimônio para fazer frente a essas dívidas e o credor não sabia disso, qual é a consequência jurídica? Aquele devedor original não está liberado, continua vinculado à obrigação. Vejamos agora uma outra regrinha especial também. O devedor inicial, aquele devedor primitivo, pode ser que ele tenha dado garantias. Aquelas garantias que esse devedor deu são extintas, ok? Porque esse devedor que sai, quando ele era devedor, quando ele veio para a circunstância de devedor, ele trouxe as suas garantias. Por outro lado, quando ele sai, ele leva as garantias dele embora. Então, tudo que ele deixou como garantia do pagamento, ele leva embora, ok? Salvo se ele quiser permanecer como garantidor. Se ele quiser permanecer como garantidor, também não tem problema nenhum. Ele assina expressamente nesse sentido e continua sendo garantidor daquele novo devedor. Mas, em regra, as garantias dadas pelo devedor primitivo são extintas. Aquele devedor antigo vai embora e leva consigo as garantias que tinha oferecido. Ok? Também, garantias dadas por terceiros são extintas. Ora, se as garantias dadas pelo devedor primitivo, ele tinha dado garantia porque ele confiava nele mesmo. Então, ele deu as garantias e ele leva embora. Muito mais terceiros. Terceiros que tinham dado garantia olhando para o devedor antigo. Se esse devedor antigo sai, não é crível que aqueles garantidores, que os terceiros que deram algo em garantia, continuem vinculados como garantidores de uma pessoa que eles não conhecem. As obrigações de garantia têm essa característica. As obrigações de garantia se vinculam à pessoa, tem a relação de fidúcia, de confiança. Então, aquele terceiro garantidor, ele era garantidor do devedor antigo. Agora tem um devedor novo, ele não é obrigado a ser garantidor do devedor novo. E é por esse motivo que as garantias prestadas por terceiro deixam de existir. Haverá, então, a extinção das garantias dadas por terceiros. Okay? Então, você troca todo o polo passivo da obrigação, tanto o devedor como os garantidores deste devedor. Uma outra regra especial também. As defesas pessoais que competiam ao devedor primitivo não podem ser usadas pelo assuntor. Lembra? Dá uma olhada lá no vídeo de cessão de crédito, que a gente também trabalha com esse negócio de defesas pessoais. Defesas pessoais são matérias de defesa que podem ser alegadas somente por uma pessoa contra outra e não por qualquer pessoa. Eu vou desenhar para você, vamos entender um pouquinho mais, de maneira mais prática isso aí. Então, imagina o seguinte, Paulo é credor de João. Paulo é credor de João de R$1.000. Existe um outro contrato em que João é credor de Paulo em R$500. Você já sabe, compensando uma com a outra, João terá que desembolsar somente 500, porque ele faz a compensação desses dois contratos. São contratos separados, são situações diversas. Muito bem, então compensação é uma defesa que pode ser alegada por João. Imagine você que eu tenha aqui José que assuma essa dívida. Então, o João sai daqui e o José vem para cá. Pronto, o José veio para cá. Então, agora eu tenho Paulo como credor de José. Note, aquela compensação
de R$ 500 que poderia ser alegada por Paulo para não ter que desembolsar os 1.000, não poderá ser usada por José. José não pode usar em seu benefício as defesas que competiam ao Paulo. Isso está no artigo 302 do Código Civil. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Já falei para você, falo de novo, a palavra exceção aqui significa defesa. Então, as defesas pessoais, as matérias de defesa que só existiam pessoalmente entre o devedor antigo e o credor, essas defesas não podem ser usadas pelo novo credor. Artigo 302 do Código Civil. Ok? Vejamos agora a anulação da assunção. Essa assunção, eventualmente, ela pode ser anulada pelos mais diversos motivos que você já sabe, ok? Vício do consentimento, vício social, por qualquer motivo pode ser anulada, aqueles motivos que você já estudou lá na parte geral do Código Civil. Bom, primeira coisa, anulada a assunção, se reestabelece o débito original. Volta aquele devedor que tinha saído. Volta ele com as garantias dadas por ele. Então, saiu o devedor antigo, saiu com as suas garantias, volta o devedor antigo, volta com as suas garantias. Porém, imagine você os terceiros que eram garantidores dessa dívida. Quando houve a assunção, esses terceiros falaram, bom, agora eu estou tranquilo, porque eu já não sou mais garantidor, porque eu garantia aquele devedor e aquele devedor saiu. E tempos depois, essa substituição do devedor é anulada, e aí volta o devedor antigo. E será que esse terceiro volta também a ser garantidor? Pois é, não, ele não volta a ser garantidor. Ele continua exonerado. Essa é a regra. Então, com a saída do terceiro garantidor, em caso de anulação da assunção, não são reestabelecidas essas garantias dadas por terceiros, por exemplo, um fiador. A não ser que, obviamente, esses terceiros sabiam do vício da assunção. Se esse fiador sabia que tinha uma maracutaia na troca do devedor, ele sabia que aquilo não era uma operação lícita, não era uma operação bem vista pelo direito. Se ele sabia disso, ele estava de má-fé. E o direito pune a má-fé. Esse terceiro volta a ser devedor, a ser garantidor do antigo devedor. Okay? Essas são as regras da assunção de dívida. É como eu já te disse, as regras da assunção da dívida, da assunção de débito, são muito mais sintéticas do que a cessão de crédito. Cessão de crédito, uma coisa muito mais utilizada na prática. Assunção de débito ou assunção de dívida, troca do devedor, menos utilizada na prática, porém também possível. Okay? Vejamos agora uma coisa que não é tratada pelo Código Civil de maneira expressa. Não como tal, mas a gente já viu isso. Eu quero falar com você agora rapidamente da cessão de contrato. Como eu coloco para você aí, a cessão de contrato não é vista como uma figura autônoma. Pensa num contrato de compra e venda. Pensa que você comprou o meu computador. Nesse caso, eu sou o devedor de um computador e você é minha credora ou meu credor de um computador. E vice-versa, eu sou o credor de dinheiro e você é devedor ao devedor de dinheiro. Então, num contrato, como normalmente no contrato eu tenho duas obrigações, eu tenho reciprocidade de crédito e débito. Então, o que é a cessão de contrato ou
como diz também parte da doutrina, cessão da posição contratual. Existe uma pessoa num contrato, e nesse contrato essa pessoa figura nas duas qualidades, de credora numa obrigação e de devedora noutra obrigação daquele contrato. Ele sai. Se ele sai e vem outro no lugar, você tem o quê? Numa mesma operação, cessão de crédito e assunção de débito. A cessão de crédito não precisa da anuência da parte contrária, mas a assunção de débito precisa. Então, na cessão de contrato, se essa cessão de contrato importar em assunção de dívida, sim, necessitará da anuência da parte contrária. Okay? Então, é por isso que eu coloco aí para você. A cessão de contrato reúne transferência do polo passivo, ou seja, cessão de débito, assunção de débito, e ativo, cessão de crédito. E por esse motivo, se aplicam as regras da cessão de crédito e da assunção de débito, notadamente a anuência da parte contrária naquilo que diz respeito à assunção de débito. Okay? Então, cessão de contrato ou cessão de posição contratual não é um bicho de sete cabeças. Apenas você vai aplicar ambos os regimes jurídicos, tanto da cessão de crédito como da assunção de débito. Ok? É isso aí. Bons estudos, um grande abraço e até a próxima!